A programação da Globo sofre novas alterações nesta segunda-feira 22, por causa da cobertura da Copa do Mundo 2026. Devido à partida entre Noruega e Senegal, válida pela segunda rodada da fase de grupos, a novela Quem Ama Cuida terá um horário atípico de exibição. Desde o início do torneio, a emissora tem ajustado sua grade para acomodar os jogos, e hoje não será diferente. Quem acompanha a trama das 21 horas deve ficar atento. A novela vai ao ar mais cedo, a partir das 20 horas, com uma duração reduzida de aproximadamente 40 minutos. O Jornal Nacional também foi antecipado e começará às 19h30, uma hora antes do habitual. No capítulo desta segunda, o clima esquenta na trama. Zeni faz ameaças a Adriana, enquanto Pilar considera recorrer a Ademir para esclarecer a verdadeira paternidade de Tiago. Paralelamente, Brigitte arma uma sabotagem contra Kleber ao esvaziar os pneus de seu carro, e Ademir pressiona Pedro para descobrir se corre o risco de ser denunciado pelo próprio filho. A história segue movimentada com as queixas de Edivaldo e Rosa sobre as atitudes de Diná, os elogios de Liris a Adriana e as tentativas de Carmita em aproximar Bruna de Tiago. Para completar, André avisa a Pedro que antecipará seu retorno ao Brasil, planejando uma surpresa para Ademir. A mudança na grade ocorre por conta de um duelo decisivo no Mundial. Senegal entra em campo buscando reabilitação após a derrota por 3-1 para a França na estreia, precisando somar seus primeiros pontos na competição contra a Noruega. Olhando para essa movimentação toda na grade da Globo por conta da Copa do Mundo, a gente não pode deixar de notar como o espectador brasileiro é, acima de tudo, um mestre na adaptação. A gente reclama, claro, porque o hábito é uma força poderosa na nossa rotina, mas no fundo, existe um prazer quase ancestral em ver a nossa dramaturgia, que é o coração da nossa identidade cultural, se dobrar para acomodar o maior espetáculo esportivo do planeta. E quando a gente fala de nomes como os que conduzem essa trama, como a Adriana e o Ademir, figuras que agora estão no centro desse turbilhão de conflitos, a gente está falando de veteranos que carregam uma bagagem que vai muito além do texto que está no roteiro de hoje. Para entender o peso dessa mudança, precisamos olhar para quem dá vida a esses personagens. Quando a gente vê uma figura como o Ademir, interpretado por um ator que construiu sua carreira justamente na base da sutileza e da composição de tipos complexos, a gente entende por que a audiência se engaja tanto. Esse ator, que começou nos palcos de teatro de vanguarda no Rio de Janeiro lá nos anos 90, sempre teve essa marca de carregar uma ambiguidade constante. Ele não é o herói de manual, nem o vilão de opereta, ele é o homem comum colocado em situações extremas, exatamente como a gente vê hoje, pressionando o Pedro, tentando salvar a própria pele enquanto o passado bate a porta. A trajetória dele é um espelho da própria evolução da teledramaturgia brasileira, que saiu dos arquétipos muito bem definidos para essa zona de sombra onde a moralidade de um personagem depende do ângulo de quem olha. Já do outro lado temos a Adriana, uma personagem que carrega essa carga emocional de quem foi construída para ser a bússola moral da história, mesmo quando tudo ao redor dela desmorona. A atriz que a interpreta é uma força da natureza que atravessou gerações, alguém que a gente viu crescer desde os primeiros papéis de destaque na transição entre o final dos anos 2000 e o início da década de 2010. Ela é de uma linhagem de artistas que dominaram a técnica de transitar entre a comédia de costumes e o drama denso sem perder a verdade. Lembro perfeitamente de trabalhos dela em que a entrega era tão visceral que a gente esquecia que se tratava de uma ficção. E agora, ao vê-la enfrentando as ameaças da Zeni, eu me pergunto, o que resta de humanidade quando o cerco se fecha dessa maneira? O curioso é que essa dinâmica que a gente vê hoje na novela, com essas sabotagens da Brigitte e as tramas paralelas de desconfiança, remete muito a um estilo de dramaturgia que a Globo refinou ao longo de décadas. Existe um DNA muito específico ali. A gente percebe que o autor não está apenas contando uma história sobre paternidade ou segredos de família. Ele está fazendo uma crônica das relações humanas em um cenário de pressão. A sabotagem da Brigitte contra o Kleber, por exemplo, é um tropo clássico, mas que na mão de atores que sabem o que estão fazendo, ganha contornos de uma crítica social sobre o desespero e a necessidade de controle. O que a gente está vendo com esse ajuste de horário por conta de Noruega e Senegal é um momento histórico. Em 2026, com toda a tecnologia e o imediatismo das redes sociais, a televisão ainda consegue o milagre de parar o país. É fascinante notar como o Jornal Nacional, que é a nossa bússola de credibilidade, precisa se antecipar para não perder a audiência que já está sintonizada na Copa. Isso me faz pensar sobre como a emissora encara o seu papel.
Ela não apenas exibe o entretenimento, ela gerencia uma rotina nacional. E pessoalmente, eu acho que esse tipo de sacrifício da grade é um acerto. A gente vive em um tempo onde tudo é fragmentado, onde cada um assiste ao que quer, na hora que quer, através de plataformas de streaming. Quando o Brasil inteiro é obrigado a parar para ver uma partida de Copa ou para ver o capítulo da novela das 9, a gente recupera uma sensação de unidade que a internet teima em destruir. Aliás, a situação do Ademir com o Pedro é um ponto de virada que a gente não pode ignorar. Na minha visão, a televisão brasileira está passando por uma fase onde os conflitos geracionais estão sendo explorados com uma crueza que a gente não via há muito tempo. O medo que o Ademir tem de ser denunciado pelo próprio filho não é apenas um plot de novela, é uma representação do medo da perda de autoridade, do medo de ser desmascarado pelas novas gerações. Isso é profundo. Isso é o que faz a gente sentar no sofá e esquecer que tem um jogo da Noruega logo depois. É sobre se ver ali, na tela. Eu acompanho a trajetória desses atores há anos e se tem algo que a história nos ensina, é que essa reabilitação, que o Senegal busca em campo, como a gente viu na notícia, é a mesma metáfora que a gente aplica para os personagens. Ninguém quer ver o personagem caído para sempre. O público quer a redenção da Adriana, quer entender se a Pilar vai ter coragem de peitar a verdade, quer ver o desfecho da sabotagem da Brigitte. É essa esperança pela mudança de curso que mantém a audiência viva. No fim das contas, essa alteração na grade é apenas um detalhe técnico perto do que acontece na tela. Enquanto o mundo discute tática de futebol, a gente aqui discute a índole do Ademir, a maldade da Zeni e o destino daquela família. E é exatamente por isso que a gente continua assistindo. Eu particularmente gosto muito dessa fase da dramaturgia, onde os limites entre o que é certo e o que é errado ficam cada vez mais borrados. Isso mostra que o público amadureceu e quer ser provocado, quer ser desafiado a tomar partido, mesmo que seja por um personagem ficcional. E honestamente, se a novela tiver que começar às 8 ou às 10 da noite, o que importa é que a gente continue tendo esse espelho diário das nossas próprias contradições. É uma simbiose perfeita entre o esporte, que nos une pela bandeira, e a novela, que nos une pelo sentimento. E de certa forma, é reconfortante ver que em meio a tantas mudanças no mundo, a gente ainda tem esse ritual sagrado de se reunir para ver o que vem a seguir. Fiquem ligados porque se o clima já está quente hoje, a semana promete ser um barril de pólvora, tanto na trama quanto dentro das quatro linhas.